tarde, meu irmão. Prazer ter você aqui em nosso canal e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo dentro do livro de Atos. Então, dando continuidade, nós iremos hoje do versículo 21 ao versículo 26, trazendo aqui a finalização do primeiro capítulo, o capítulo 1. Daí nós vamos continuar até o final do livro, tá bom? Então, vamos lá. Meus irmãos, nesse contexto aqui, nós veremos que os apóstolos eles vão escolher alguém para assentar-se na cadeira que ficou vazia, que Judas deixou. Então eles vão escolher alguém, vai ter aqui alguns pré-requisitos que serão colocados à mesa, e dos candidatos, eles vão então escolher um para ocupar o lugar que Judas Iscariotes deixou, já que uma vez ele se desviou do caminho correto e se desviou daquele ministério. Então, nessa reunião, neste cenáculo onde eles estavam reunidos, tinha ali um grupo de 120 pessoas e eles então vão fazer essa escolha. Lembrando aqui da ocasião, Jesus Cristo já não estava aqui mais presente, Jesus Cristo tinha subido, já tinha sido assunto ao céu, e outra, o Espírito Santo ainda não tinha descido, então eles estavam nesse período intermediário aí. Lembra que quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, e já que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, então quer dizer que eles ficaram 10 dias sem a presença física de Jesus Cristo, e é antes da descida então do Espírito Santo, aqueles 10 dias. E foram nesses 10 dias que foi feita a escolha deste apóstolo para assumir o local de Judas, que ele deixou em vacância. E aí alguns vão falar que os apóstolos erraram aqui. Será que realmente os apóstolos erraram? Eu já ouvi professores e pregadores dizendo que foi um erro deles, essa escolha não era para ser Matias, que era para ser escolhido aqui, que nós veremos aqui no texto. Na verdade, quem era para ser escolhido era Paulo. Era para ter sido Paulo, que foi o que Deus escolheu. Então foi um erro dos apóstolos. Alguns falaram que eles nem oraram nessa reunião, que não era para eles tomarem nenhuma decisão aqui, porque Jesus não estava presente, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas será que realmente eles erraram? Será que foi um erro deles? Será que nem oraram? Será que eles nem oraram para esta reunião, para tomar essas decisões? Nós veremos então essa questão. Tá bom? Talvez alguns de vocês tenham isso em mente. Foi um erro dos apóstolos ter escolhido Matias, porque o escolhido ficou claro aqui na Bíblia que era para ser Paulo. Mas vamos analisar realmente se foi um erro, se Matias errou em ter sentado ali na cadeira do colégio apostólico, e daí vamos analisar aqui então. Então vamos lá, versículo 21 e versículo 22 para a gente iniciar. Dizem assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então note que Pedro, tomando a palavra, liderando aquela reunião, deixou claro, olhando também para as Escrituras, que era necessário alguém sentar-se na cadeira que estava vazia. Era necessário alguém tomar o lugar de Judas. Qual era o propósito? Ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então esse era o propósito também dos 12 apóstolos. Eram eles que seriam responsáveis em lançar os fundamentos, lançar a base da igreja, o verdadeiro ensinamento sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, uma vez que eles tinham sido testemunhas oculares. E aqui nós vemos já alguns pré-requisitos para alguém ser apóstolo. Primeiro, aqui fala sobre varão, homem. É necessário que dos homens que nos acompanharam, então note que não existia apóstola. Inclusive, hoje, infelizmente, a gente vê algumas igrejas e algumas localidades dando esse título para alguma mulher.
a apóstola. Isso já é um erro grave, isso é um erro tremendo. Então perceba que já não está de acordo com a palavra de Deus. Inclusive hoje já nem existem mais apóstolos. Nós vamos tratar isso aí futuramente, mas já não existem mais apóstolos. Os apóstolos realmente foram somente os 12 que nós veremos aqui. Então eles tinham pré-requisitos para serem cumpridos. E quando nós analisamos com o nome os tais apóstolos de hoje, eles não cumprem esses pré-requisitos. Bom, diga-se de passagem que, inclusive, nós temos uma live gravada aqui sobre aquela série Dons Espirituais que nós estudamos e nós falamos sobre o dom do apostolado. E ali a gente deixa claro quais são todos os pré-requisitos e deixamos claro também que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos no sentido da palavra como eram os 12, não existe mais. Então, se caso você quer acompanhar essa live, você pode buscar aí no nosso canal, na playlist ali sobre dons espirituais, e você então achará sobre este assunto. Mais um primeiro requisito que nós estamos enxergando aqui é do sexo masculino. Então perceba que Deus está direcionando aos homens este tipo de trabalho, esse tipo de ministério. Mas não apenas isso. Aqui Pedro, ele também salienta que era necessário que dos homens que estavam ali reunidos, era necessário que esses homens eles tenham acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João, desde quando Jesus foi batizado por João, ter sido testemunha ocular, acompanhado a sua trajetória aqui na terra, esse ministério, até sua morte, ressurreição e ascensão. Então era necessário ele ter sido uma testemunha ocular de Jesus Cristo e ter visto Jesus Cristo com os seus próprios olhos ressurreto. Então, ele tinha que ter visto Jesus ressuscitado com seus próprios olhos para ser uma testemunha ocular. Para ser uma testemunha de Jesus Cristo e para sentar-se então nessa cadeira apostólica. Então aqui, só nesse texto, a gente já vê alguns desses pré-requisitos. Mas aqui não estão todos os pré-requisitos. Em outras passagens das Escrituras, nós percebemos que existem mais pré-requisitos para serem cumpridos para um candidato realmente ser apóstolo. O outro seria ter sido escolhido diretamente a dedo por Jesus Cristo. Então esse era um dos pré-requisitos também para cumprir, para ser apóstolo. E um outro pré-requisito também é que todo o seu ensinamento ele deveria ter recebido direto de Jesus Cristo. Ele não poderia ter aprendido de um terceiro, por exemplo, de um pastor, de um outro professor, não. O ensinamento apostólico ele tinha que receber direto de Jesus Cristo. Então, olhando para essa realidade, olhando para esses pré-requisitos, lá eles enxergaram então dois nomes que cumpriam esses pré-requisitos. Olha só então aqui o versículo 23, que diz assim: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então eles olharam para o grupo que estava ali presente, para os 120 que estavam ali presentes, olharam para os homens que estavam ali presentes e analisaram quem são dos que estão aqui que cumprem esses pré-requisitos, que viram Jesus sendo batizado por João, que acompanharam o ministério de Jesus aqui na terra, que acompanharam a sua crucificação, foi testemunha da sua ressurreição, viu Jesus Cristo subindo para o alto. Então eles analisaram do grupo e viram, olha, tem dois aqui que cumprem esses pré-requisitos. E aí, uma cadeira só, duas pessoas, como que faremos? Votação, é o que eles proporam aqui. Eles oraram a Deus aqui, e é o que nós vamos perceber aqui. Olha só o versículo 24 e o versículo 25 dizem assim: e orando. Olha que interessante como inicia-se, meus irmãos. Depois que o campo estava tudo preparado, no momento de tomar a decisão, o que eles fizeram? Vamos orar. A oração é necessária para a nossa vida, para quando você irá tomar uma decisão. Infelizmente, muitas pessoas acabam não orando para tomar decisões na sua vida. Arrumam um emprego sem orar, iniciam um namoro sem orar, iniciam um casamento sem orar, muda de cidade sem orar.
toma decisões importantes a respeito da família, a respeito do trabalho, da sua vida e da igreja, sem realmente colocar isso primeiramente diante do Senhor. É uma falha nossa e nós não podemos viver dessa maneira. A gente tem que priorizar a oração, sempre pedir a direção do Senhor em todas as decisões, para que não sejamos nós que estamos tomando ali a decisão, mas que seja Deus direcionando para que nós possamos tomar a decisão correta, a decisão que seja agradável a Deus. Olha só a continuação. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então perceba que eles oraram, perceba que eles buscaram a direção do Senhor, eles se submeteram ao Senhor. E eu quero dizer que não foi um erro apostólico, tá? Alguns colocam a escolha de Matias como se fosse um erro dos apóstolos. Não era para eles ter feito essa reunião e tomado essa decisão e ter escolhido Matias. Eles erraram. Inclusive, alguns falam que eles nem tinham orado, mas o texto fala que eles oraram, eles buscaram a direção do Senhor. E, meus irmãos, aqui nós veremos que Matias ele foi escolhido e por dedo de Jesus Cristo. Nós vamos ler o versículo aqui da escolha dele. Estavam os dois candidatos, tinha José e tinha Matias. Qual dos dois nós vamos escolher? Primeira coisa que eles fizeram, oração. Mas alguns talvez vão colocar em xeque ou em questão que os apóstolos estavam sem a presença de Jesus Cristo, ele corporalmente, e sem também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas perceba que não. Primeiro, o Espírito Santo estava presente com eles. Perceba que o Espírito Santo estava presente com eles. Lembra lá em João, quando Jesus Cristo ressuscitou e apresentou-se diante dos discípulos, neste mesmo cenáculo, onde as portas estavam fechadas, e Jesus chega para eles e fala: paz seja convosco. Logo depois disso, Jesus assopra sobre eles, e depois do sopro ele fala: recebei então o Espírito Santo. Meus irmãos, é lógico que o Espírito Santo é onipresente e ele estava presente também nesta reunião. O Espírito Santo não estava ausente. O Espírito Santo estava presente, fez-se presente, direcionando a vida deles e direcionando também a decisão que eles iriam tomar. E também Jesus estava presente, mas agora Jesus estava presente cumprindo a sua promessa que ele fez lá em Mateus capítulo 28. Qual foi a promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não estava presente corporalmente, mas Jesus estava presente na sua onipresença, usando este seu atributo e cumprindo essa promessa, essa profecia que ele fez para conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Esses todos os dias inclui também esses dias que esses apóstolos estavam reunidos aqui, que esses 120 irmãos estavam reunidos aqui para tomar essa tão importante decisão de colocar mais um no colégio apostólico. Colocar alguém para substituir Judas, que tinha saído do colégio apostólico. Então, meus irmãos, não foi um erro dos apóstolos. Na verdade, eles fizeram tudo em submissão a Deus, tendo a presença de Jesus Cristo e tendo a presença do Espírito Santo. Eles se submeteram a Deus e oraram a Deus pedindo direção do Senhor. Eles não foram rebeldes, eles não tomaram decisões precipitadas, incluindo eles foram direcionados pela Bíblia. Pedro, no contexto anterior aqui que nós vimos até na live passada, ele olhou para Salmos, olhou para o Antigo Testamento e percebeu, as profecias estavam sendo cumpridas, então é necessário que alguém tome o lugar daquele que deixou aquela cadeira. Pedro olhou para a Bíblia e percebeu, a Bíblia está nos direcionando para tomar essa decisão. Jesus estava presente, o Espírito Santo também se fazia presente. Os apóstolos não erraram na decisão que eles fizeram. Daí talvez alguns coloquem em xeque essa decisão por causa do versículo 16. Olha só a continuação e como que foi escolhido um daqueles dois candidatos, José ou Matias. Quem que nós escolheremos? Depois de orar, depois de confiar no Senhor, olha só o que eles então fizeram para ter a certeza de quem Deus estava escolhendo naquele momento. O 26 diz assim:
E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. E daí aqui então você percebe que eles usaram dessa metodologia para escolher um dos dois candidatos. Eles lançaram sorte. Aqui o versículo nos informa, nós não temos mais conteúdo de que forma que eles lançaram sorte. Se fosse no dia de hoje, fazendo uma aplicação talvez um pouco grotesca, a gente diria que estavam girando uma garrafa e para quem a garrafa apontasse seria aquela pessoa. Será que esse método que eles usaram aqui, e perceba que houve uma votação comum, todos ali olharam para a vida de Matias, porque ele foi o apontado, ele foi o escolhido, e todos então votaram, não, é realmente esse daqui. Então perceba que nós veremos aqui que houve o dedo divino e também houve o reconhecimento da congregação. O dedo divino movendo aquele método da sorte para escolher Matias. Alguns vão achar, não, mas isso aqui está errado, está jogando sorte para escolher? Não, a gente não é direcionado pela sorte, a gente é direcionado por Deus. Mas quem diz isso talvez não conhece o contexto que eles estavam vivendo. Meus irmãos, até esse momento aqui, eles não tinham o Novo Testamento escrito. Lembre disso, eles tinham apenas o Antigo Testamento. E o que a Bíblia fala? Como Deus se comunicava com o seu povo, como Deus se comunicava com as pessoas, quando a Bíblia ainda não estava completa. Vamos abrir lá em Hebreus? Eu vou ler para você, Hebreus capítulo 1, versículo 1, para você ter noção que Deus antigamente falava de diversas maneiras com o seu povo, direcionava eles de diversas maneiras. E o capítulo 1, versículo 1 de Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então note que Deus ele falou com a humanidade, com o povo de diversas maneiras. E você pode, estudando a Bíblia, perceber, Deus já falou com voz audível, Deus já falou através de sonhos, Deus já falou com o povo através de visões, Deus usou anjos para levar mensagens, Deus já falou até através de animais, usando, por exemplo, a mula para refrear a loucura do profeta. Deus falava a respeito, através da escrita, os 10 mandamentos, por exemplo, usando um profeta. Deus falava de diversas maneiras para com o seu povo. Para comunicar-se com alguém, ele usava diversas maneiras. Inclusive, tinha na estola sacerdotal, tinha 2 pedras especiais, e diante daquelas 2 pedras, Deus manifestava a sua vontade, a sua decisão, para que o povo pudesse estar seguindo. E inclusive a sorte, meu irmão. A sorte era um método que Deus também usava para direcionar a decisão daquela pessoa, daquele grupo, daquele povo. A sorte também Deus usava para isso. Ah, mas onde isso está na Bíblia? Está na Bíblia sim, vai lá para Provérbios capítulo 16 e você então verá no versículo 33 esta informação, que diz assim: a sorte se lança no regaço, preste atenção, a sorte se lança no regaço, no colo, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Meus irmãos, a sorte, Deus usava ela antigamente também para direcionar o seu povo. Aquele que se submetia a Deus, aquele que orava para o Senhor, queria saber a informação de Deus, ele também poderia fazer uso desse requisito, dessa artimanha para saber qual é a vontade de Deus, porque Deus direcionava os pauzinhos ali para direcionar e mostrar qual de fato é a sua vontade. Vamos lembrar de uma situação mais clara. Lembra de Jonas, quando ele entrou naquele navio fugindo de Deus, os marinheiros estavam enlouquecidos porque uma grande tempestade tinha surgido e eles perceberam que aquela tempestade não surgiu do nada, assim, sem mais e sem menos. Não, tinha o dedo de alguma divindade. Então eles lançaram sorte. E olha só, de tantos marinheiros que estavam ali, a sorte caiu na direção de Jonas. E eles perceberam, opa, a sorte caiu em você. Será que ali foi obra do acaso?
Ou será que realmente teve o dedo de Deus ali para direcionar, apontar ali, vamos dizer assim, a garrafa para Jonas e eles souberem que aquela tempestade estava acontecendo por causa do profeta rebelde? É a mesma coisa nessa situação, meus irmãos, de Atos capítulo 1, na escolha de Matias. Deus moveu os pauzinhos para apontar para Matias, porque era Matias quem Deus tinha escolhido para sentar-se então na cadeira que estava vazia. O que nós notamos aqui? Que os apóstolos eles não erraram ao tomarem aquela decisão. Matias foi escolhido para ser apóstolo junto com os outros 11. Então, eles foram apóstolos aos judeus, já que Israel tem 12 tribos, então Deus colocou 12 apóstolos para testemunhar a todas as tribos ali a respeito da salvação em Cristo, da sua morte e ressurreição e sua ascensão, mostrando que Jesus de fato era o Messias. Então note que Matias não sentou-se erradamente naquela cadeira, mas de fato ele foi escolhido por Deus e os apóstolos aqui não tomaram uma decisão falha não, tá bom? Foi direção sim do Senhor e Matias foi usado por Deus nesse ministério apostólico. Logo, futuramente nós veremos então o caso de Paulo. Mas e Paulo? Não era ele então para ser um dos 12? Não, não era Paulo para ser um dos 12. Paulo sim foi escolhido por Deus, cumpriu ali os requisitos, nós iremos estudar isso ainda, para ser apóstolo, mas ele foi apóstolo aos gentios. Então note, os 12, eles tiveram seu ministério também muito específico para com Israel, para com os judeus. Paulo também trabalhou com os judeus, trabalhou diante de reis, mas ele foi escolhido também para ser apóstolo aos gentios. Então a gente vê essa pequena diferença entre os 12 e Paulo. Então note que Deus ele faz a sua obra e esses homens aqui estavam em submissão a Deus. Oração, então, nós aprendemos aqui nesta lição que oração é muito importante. Nós devemos orar sempre para tomarmos qualquer direção, tendo a Bíblia como nossa base e a oração para saber a vontade do Senhor em quais possibilidades ou quais caminhos nós então podemos então dessa maneira trilhar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, eu espero que esses estudos estejam abençoando você. Então, na próxima vez, nós voltaremos agora para o capítulo 2. Concluímos aqui o capítulo 1, estamos fechando esse primeiro ciclo e vamos avançar. Vamos para o capítulo 2, porque tem muita trajetória ainda para frente. Que Deus abençoe você e a sua casa.